a live para a gente ter esse ambiente descontraído, não é verdade? Vamos aqui mais uma vez, Renata Almeida e João Vila. Não vou nem mais fazer a apresentação, porque já tem outros 2 vídeos. Quem quiser ver aí no canal os outros 2 vídeos, em que a gente está falando sobre o trabalho em rede, tá? E agora a gente fala assim, tá bom, então como é que eu construo uma rede, né? Como que eu construo um coletivo? Porque no final do dia, e aí acho que vale a gente olhar um pouquinho, vamos olhar um pouquinho para a teoria, quando a gente fala de carreira, o tema que eu estou apaixonada é a gente olhar para a carreira como um capital, né? Em que a gente investe, assim como a gente investe, né, nosso dinheiro na poupança, em imóvel, a gente investe em ações, a gente também precisa diversificar aonde a gente investe a nossa carreira. E aí, basicamente, a gente tem 3 lugares em que a gente precisa investir nossa carreira, né? O primeiro que é o know why, saber o porquê da nossa carreira, e está muito ligado com você se conhecer, né? E você conhecer e você saber o teu propósito, né? Aqui viemos, que é um pouco até do que a gente falou no último vídeo, né, João? Se pensar bem, está bem por aí. Exatamente. O segundo ponto na nossa carreira é o know-how. Então, saber como fazer as coisas, que são as competências técnicas, técnicas operacionais, competências comportamentais, para a gente conseguir desenvolver um trabalho e entregar esse trabalho para pessoas, para a sociedade, para quem for, né? E um terceiro ponto é o know-whom, né? Saber quem. E esse saber quem, ele tem 1 milhão de motivos, né? Dentre os motivos é de que a gente não sabe fazer tudo. Já começa por aí, né? Assim, eu não sou super heroína que sabe fazer tudo, né? Então, a gente até gostaria de ser, mas isso exatamente. Não é a realidade. Não, exatamente. Não é uma realidade porque, né, por outros milhões de motivos, né? Mas a capacidade cerebral e temporal são 2 grandes fatores aí, só para começar, né? Mas a gente precisa saber quem são pessoas que, de repente, a gente pode mobilizar para pedir ajuda, né? Um exemplo é de que, de todas as minhas atuações, eu sou amiga nerd planilheira, né, da turma de RH. Né? Então, eu tenho parceiros de trabalho, consultores, que, inclusive, não estão nem aqui na minha cidade, isso é bacana de contar essa história, mas que eles fazem trabalhos, né, de desenvolvimento humano, né, diagnóstico de cultura, pesquisa de clima, e que sou eu quem faço a modelagem de dados. Então, todo aquele material, né, que são os insumos que as consultoras, né, os consultores, eles acabam levantando dentro das empresas, depois sou eu que trabalho aquele material em um Excel, aonde for, para que aquilo comece a gerar números e indicadores para depois os consultores poderem voltar, analisar e levar os diagnósticos para dentro das empresas. Então, assim, eu sou uma pessoa que acabam mobilizando porque, né, outras pessoas não conhecem não dominam e não precisam dominar o Excel. Você vai gastar tanto tempo para aprender a fazer aquele negócio que não você tem um know-how, né, que o outro consultor não tem, mas ele tem o know-how, ele sabe que você Exato. Bem por aí. Então, eu acho que assim, esse exemplo do Excel, eu acho que é um grande exemplo, né? Porque tem gente que não gosta e não precisa gostar. E você, né, se você é uma pessoa que vem para essa linha do trabalho independente, cuidado onde você vai colocar o teu esforço, porque às vezes você vai colocar tanta energia para aprender um know-how, né, para desenvolver uma competência, que não faz sentido, você está desperdiçando, na verdade. Então, saiba quem são as pessoas que você precisa mobilizar para fazer aquilo que você não vai conseguir, que você vai ter muito mais dificuldade de aprender do que outros aprendizados que você precisa fazer. Então, esse é um dos pontos do know-how, né? Eu acho que tem um outro ponto aí do know-how, né? Então, além de saber quem mobilizar, também você saber quem que complementa, né? Quem que você pode, né? Poxa, eu conheço o trabalho do João, então, de repente, ele, né, a gente não consegue trabalhar juntos aqui, mas ele pode fazer um trabalho, né, que esse meu cliente está pedindo. Que é um dos exemplos até que a gente já falou em um dos outros vídeos, né? Então, assim, que, né, não tem problema, né, outros consultores te chamarem, porque você faz um trabalho que é muito teu, né? Então, isso é muito importante, né, e ilustra a importância do saber quem. Né, trazendo um pouco para a realidade de quem está trabalhando em empresas, porque lembrando, gente, o meu foco, quando eu falo de transição de carreira,
né, e a assessoria, né, o trabalho enquanto psicóloga para quem está em transição de carreira, não é somente ou necessariamente para pessoas que estão empreendendo ou indo para uma carreira como autônomo, é inclusive para as pessoas que descobriram que elas precisam se reinventar, porque o mercado está mudando com velocidade. Tá? Então, o meu trabalho está aí também. E aí é interessante parar para refletir até, de no mundo corporativo tradicional, o quanto que a minha carreira ela foi impulsionada, né, por causa da minha rede de conexões, né, porque não foi uma ou outra situação em que eu tive uma recolocação, eu saí de uma empresa para outra, enfim, ou eu estava no mercado e fui contratada, porque o meu nome, o meu currículo apareceu como uma indicação de alguém que me conhecia, que conhecia o meu trabalho, né. Então, acho que é bacana. Legal, lembrei de uma história ótima, mas depois eu divido. Sim. Né, então, mas eu acho que assim, que é um pouco que eu sempre falo, né? Assim, mesmo enquanto RH, enquanto gestor, eu sempre falei, gente, dê o seu melhor até o teu último minuto. Porque aquela é a marca que você vai deixar e acaba, sim, influenciando na rede que você está estruturando, né? Que você acaba formando aí de forma talvez passiva, não necessariamente proativa, né? Mas eu acho que é um movimento, né? Em São Paulo, que a gente tem os happy hours, né, João? É muito, eu acho que isso fica ainda mais evidente, né? A turma do happy hour e o quanto que esse, né, o tanto de conversas do escritório que acabam acontecendo no contexto do happy hour, o quanto que aquilo também agrega valor para você conseguir ter, né, desempenhar o teu trabalho com ainda mais performance, né? Então, tá bom, você não consegue ir para o happy hour, e no teu almoço, né? Quem são as pessoas com quem você se relaciona no almoço? Será que, de repente, não é legal você convidar uma pessoa de uma outra área para ir almoçar contigo, não ir sempre as mesmas pessoas, para você naturalmente aumentar aí o teu portfólio, né? Porque é portfólio. Sim, né? É portfólio. Né? Mas também eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, que é de sermos genuínos. Né? Porque a gente olha lá no LinkedIn um monte de gente que está só tentando sugar, né, uma rede de conexão, mas as conexões, o networking, ele precisa ser natural. Então, assim, e eu acho que a grande força motriz é você pensar o que eu tenho a oferecer. Né? Eu quero... Fala. Sim, diga, conta, contribui. Você sempre fala que eu pergunto. Adoro. Eu quero contribuir aqui com uma questão. É interessante a gente pensar que o trabalho, uma empresa, ela é uma sociedade, certo? Inclusive, ela tem um contrato social, porque ela, né, é um instrumento da sociedade. Então, ela cria uma sociedade que é um conjunto de pessoas, mas ela é uma sociedade artificial. O que eu estou querendo dizer com isso? Ela não é uma sociedade que foi criada espontaneamente. As sociedades, né, as microsociedades que se criam espontaneamente, são aquelas que se criam por afinidade e muitas vezes por geografia. Ah, ele é meu vizinho. Tipo, eu nem sei se eu tenho afinidade com ele, mas eu tenho uma convivência comunitária em sociedade com ele por uma questão geográfica. E às vezes é por interesses. Ah, eu gosto de jogar vôlei. Então, quando eu vou no parque aqui perto de casa, tem uma galera jogando vôlei, eu crio uma comunidade. Então, essas comunidades espontâneas, elas são construídas em torno de interesses comuns ou de geografia, né? Pode ser que tenha outros elementos, mas eu vou citar esses dois por hora. Mas uma empresa, ela força a convivência entre indivíduos, mas ela é artificial e intencional, porque a empresa selecionou você pela sua capacidade de contribuir com o planejamento estratégico dela, com a cadeia de valor dela, com aquilo que ela faz para o mundo. E aí você começa a trazer várias pessoas que são unidas pelo objetivo comum da organização, mas que não necessariamente têm objetivos comuns entre si, ou similaridades e áreas de interesse. A própria cultura organizacional é que cria esse ambiente. Mas quando a gente vai, então, estabelecer essas pontes, né, gerar relacionamento com as pessoas, é muito importante a gente procurar um lugar genuíno, né, e original para fazer isso, porque a força desse relacionamento, a solidez desse relacionamento e a duração desse relacionamento vai se basear nesses elementos que começam geográficos, trabalhamos no mesmo andar, na mesma sala, na mesma empresa, e passarão a ser por interesses comuns.
né? Tende a ter uma evolução desse relacionamento nesse sentido. Isso só vai acontecer se você for almoçar com alguém e compartilhar interesses genuínos, né? E aí essas coisas tendem a se desenrolar melhor. Sim, e aí eu acho que o legal é que o interesse, ele não necessariamente, né, o interesse, né, essa disposição, disponibilidade, não precisa ser só no âmbito profissional, né, que é o que você falou, cara, eu gosto de jogar vôlei, de repente você descobre uma pessoa no seu trabalho que também gosta de jogar vôlei e vão lá e vocês vão juntos. Inclusive, né, eu trabalhei em uma empresa que a gente tinha um clube de corrida e a gente formou uma turma muito bacana, sabe, que corria, né, eu tinha principalmente uma dupla, né, que a gente acabou e a gente, né, faz, nossa, 500 anos que eu saí daquela empresa, mas eu ainda tenho contato, né, com as pessoas que corriam comigo, né, então é bacana a gente ver o quanto que os laços podem se construir, não somente nos itens relacionados ao trabalho, né, mas que eles vão de alguma forma permear, porque daí uma pessoa que conhece a Renata e sabe, né, e conhece as características e o que a Renata faz, e o que ela entrega de valor, né, de repente ela pode, alguém falar, né, com essa pessoa que correu comigo 500 anos atrás, falar, poxa, estou querendo repensar a minha carreira. E ela pode vir e falar, poxa, calma aí, minha amiga Renata, ela está ajudando pessoas a fazerem transição de carreira, né, então como que é importante a gente estar sempre conectado, né, mas eu acho que também a gente precisa verbalizar aquilo que a gente faz, tem que ter sim um ladinho de merchan aí, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre aquilo que a gente faz para afirmar a nossa marca, para ajudar a construir a nossa marca, né, João? E aí que entra o que você tinha dito, né? Quando a gente aborda uma pessoa para ter relacionamento, principalmente no ambiente profissional, é lógico que isso tem uma troca de favorecimentos, né? E é muito importante você ter clareza de qual valor você pode agregar para essa pessoa e abordar não a partir do que você quer dela, mas a partir daquilo que você tem para oferecer. Então, eu acho que quando a gente parte desse princípio, você vai cada vez mais discursando sobre o que você oferece, e isso a gente já explorou no vídeo anterior, a importância de ter uma identidade clara, então isso ajuda você a vocalizar essas coisas sem ficar parecendo muito merchan ou comercial, entendeu? Tipo, eu sei quem eu sou, então quando eu falo sobre isso, eu tô falando sobre mim, eu não tô falando sobre, vê se você me vende aí, não é por aí. Eu tô falando sobre as coisas que eu acredito, e lembrando que trabalha, tudo que você faz de ação criativa ou produtiva para gerar valor para o outro, cada vez que você fala do valor que você quer gerar para o mundo, você está deixando claro o que você pretende fazer, né, profissionalmente e tal, e você vai criando memória para a pessoa te ativar na rede, o que é super importante no trabalho em rede e nos coletivos. Sim. Né? E aí eu pergunto, tá, né, porque eu trouxe bastante exemplo, principalmente quem está trabalhando dentro de empresas, né? Mas a gente também vê pessoas que que de repente precisam mudar de cidade, que precisam, né, ou que não perceberam antes que precisavam se preparar e de repente estão fora do ambiente organizacional e precisam, né, ativar esse capital que é o saber quem. Né? O que você daria de dicas aí, João? Você que já está na estrada há 11 anos, né? Como você indicaria, assim, de cara, como que eu faço para conhecer pessoas uma vez que eu estou nesse contexto autônomo? Então, dentro desse contexto autônomo, a primeira coisa, vou contar um pouco de história, tá? Temos um pouquinho de tempo? Contar um pouquinho de história. Temos 7 minutos. Quando eu comecei lá atrás, também profissional de RH, dentro de empresa, etc., e eu tomei para mim a crença, né, a verdade de que para eu levar aquilo que eu queria levar para mais pessoas, eu não poderia estar preso a uma única instituição, eu deveria trabalhar para mais de uma instituição ao mesmo tempo. Isso foi verdade para mim, pode não ser verdade para você ou para quem está nos assistindo, tá? Isso foi verdade para mim lá atrás. E aí eu fui, sendo um profissional de RH, fui bater na porta das empresas que ofereciam serviços de RH, pensando assim, aqui vai ter uma área de interesse, porque a gente está falando do mesmo tema, né? E eu já fui com o coração aberto no sentido do pensamento do coletivo. E essas instituições ainda estavam numa visão mais de concorrência e tal, e não foram tão abertas a me receber. Então eu comecei a pensar assim, do ponto de vista do que a gente acabou de falar, qual é o valor que eu posso agregar a essas pessoas? Porque se eu for lá dizendo, quero fazer parte do seu time, eu é que estou pedindo para eles, né? Eu estou demandando. Né? Me dá um emprego, me dá um projeto, me dá uma oportunidade.
E tá, mas o que eu estou oferecendo? A partir do momento que essa chave virou para mim, foi muito mais simples eu mapear todo mundo que estava operando às margens do que eu fazia. Então, essa foi uma coisa interessante. Eu falei assim, olha, se eu quero trabalhar com gestão de pessoas para pequenas empresas, que é onde eu acredito que está a maior parte do emprego, e as pequenas empresas, de maneira geral, não têm estruturas grandes de RH e não têm o conhecimento necessário para fazer isso bem feito. Eu quero trabalhar com isso. Aí eu olhei para isso, agora que eu cheguei nisso, eu falei assim, cara, quem é que já trabalha com a pequena empresa, mas não faz coisa de RH? E aí eu achei, por exemplo, uma consultoria que fazia consultoria financeira para pequenas e médias empresas, e eu desenvolvi um relacionamento tão sólido com essa consultoria que eu estou há 9 anos trabalhando com eles. E eu sou responsável por todos os projetos de RH que eles fazem para pequenas e médias empresas. E nesses 9 anos, eu já fiz mais de 80 projetos diferentes em, 26 estados do Brasil. Eu já fui para Manaus fazer gestão de pessoas num restaurante em Manaus. Que demais, né? A partir dessa consultoria. Quando você tem a visão de como você conecta, então, assim, tem essas áreas de interesse, que a gente estava falando, inclusive, para quem trabalha dentro da organização, mas tem as áreas de interesse que não são só o núcleo da sua profissão, né? Eu sou um profissional de gestão de pessoas, de RH, como psicólogo e tal, mas eu não fui atrás de fazer relacionamento com pares. Eu fui atrás de fazer relacionamento com complementares. E aí foi a saída que eu encontrei que deu muita velocidade, porque de cara eu ampliei a minha rede de tal forma que eu fiz uma parceria com uma consultoria de marketing, eu fiz parceria com uma consultoria de remuneração e eu fiz parceria com uma consultoria financeira. Todos os três começaram a demandar trabalho por conta da minha especialidade e da identidade profissional que eu já tinha mais clareza naquele momento. Então, como eles sabiam que eu não competia com eles, mas eu complementava o valor que eles levavam para o mesmo público que eu queria levar, eles começaram a me acionar a ponto de que 6 meses depois eu já não dava conta de fazer o trabalho sozinho, eu comecei a contratar meus colegas de faculdade para entregar projetos do filho. Da hora. E tá tudo bem, né? Uhum. Não, e para não falar que também... Você falou o limite cerebral e o limite de tempo, né? Temporal. Então, eu já não tinha mais condições de atender todo mundo, eu fui assinando. É bem por aí. E eu acho que o bacana, o que fica de lição é de que não, né, você acabou também sendo um gerador de negócio para eles, né? Imagino, porque a partir dos seus projetos, o que gera projeto de remuneração, que não gerou projeto financeiro, que não gerou projeto de marketing, e acaba sendo de fato um grupo que se mobiliza junto, né? Eu acho que é um pouco o caminho, né? Então é bacana que você traz esse olhar aí de como se complementa, né? Que aí, por exemplo, você que está na tua cidade, dá uma olhada no que existe de associações, né? Eu gosto muito do modelo de associativismo, acho que ele ajuda, né? Ele pode ser sim uma mola propulsora para o tal do trabalho em rede, né? Assim, o que você tem de CDL, né? Associação comercial, o que você tem de associação de recursos humanos, se você é uma pessoa de RH, ou mesmo que você não seja, será que você, como empresário, né? Você está precisando de ajuda, né? Tentando entender o que é fazer gestão de pessoas. Por que você não entra numa associação de recursos humanos para também aprender e se desenvolver, né? A gente, na associação que eu estou hoje, a gente tem uma pessoa que é da área financeira, que gosta dos temas de pessoas. Ela é uma das diretoras voluntárias, né, no nosso braço financeiro, porque a gente também precisa, mas nas reuniões, nos produtos que a gente se envolve, ela participa ativamente, feliz da vida, porque ela também se enriquece no processo, né? Então, acho que você vai conhecendo pessoas e você vai conhecendo abordagens, perspectivas diferentes, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com a empresa de marketing, foi super bacana, porque aí eu fiz um projeto gigante para uma mega empresa. Eu estava ali até aquele momento batendo que eu ia fazer trabalho para pequenas e médias empresas. E, de repente, eu me vi com um projeto de uma multinacional americana desenvolvendo um mapa de competências que tinha que ser aprovado pelo Global. E aí foi aprovado e implementado 6 meses depois, tive que levar isso para a América Latina. Era um escopo profissional completamente distinto do meu interesse anterior, mas que me levou a caminhos muito interessantes. Sim, sim. Então, acho que assim, a gente precisa estar aberto, né, para construir essa rede e não esperar cair no colo,
Não, tem que ter um movimento nosso, é o que eu falei, né? Quando eu olhar para a carreira como o investimento que você faz, é você se mobilizar, é você se mover nesse sentido. Às vezes você precisa investir financeiramente, às vezes não, né? Às vezes você só precisa do teu esforço e boa vontade e, de fato, participar lá para enriquecer e contribuir. Né? Durante muito tempo, nas mentorias, eu sempre oriento essa busca meio que por parcerias comerciais, até porque, de maneira geral, a minha mentoria é mais para quem está fazendo o movimento de se tornar independente, né? Sim. Então, essa pessoa fala assim, eu estava habituado com o salário, agora eu vou fazer esse movimento para independente, eu preciso ter fluxo de caixa, que as contas vão chegar, água, luz, aluguel, seja o que for. E aí eu vou demonstrando, não só pelo caminho que eu fiz, mas também porque depois estudei inovação, gestão de negócio, uma série de coisas, e como é que a gente vai estruturando esse modelo de negócio para você poder operar no mercado de serviços offline, em que você tem uma rede e essa rede potencializa suas oportunidades de negócio. Então, esse é um dos aspectos. Você não faz isso só para isso, né? Como você foi mudando de emprego porque você foi indicada, eu fui chamado para escrever capítulo de livro por conta disso, não tem nada a ver com relações comerciais, mas eu acho que são diferentes perspectivas que a gente pode dar para o trabalho em rede e para o valor que se tem trabalhar mesmo, efetivamente, para levantar essa rede. Porque não dá para ela ser só espontânea, porque as redes espontâneas depende da pessoa que você cruza na rua por geografia ou que você cruza por interesse. E não necessariamente essa pessoa está na mesma frequência profissional que você, né? Então, quando você sai do ambiente de criação de redes espontâneas para você ir para uma rede intencional, aí você tem que ter uma clareza de qual é a tua proposta de valor para a rede, o que você vai levar para essas pessoas que vão estar nessa rede com você, e demanda um planejamento. Sim, sim. Planejamento e, de novo, gente, autoconhecimento. Então, se vale para a gente fechar aqui essa nossa série, né, que foram 3 vídeos, é muito importante você começar a entender qual que é a tua bandeira, né? O que você está levando aí de mensagem para o mercado, para as tuas conexões, para as redes que você vai estabelecer e fortalecer. Né? Então, sou Renata Almeida, contando aqui com o João Vila, para falar um pouquinho sobre o que é o trabalho em rede e como que a gente faz para se estruturar, para trabalhar nesse contexto. João, muitíssimo obrigada, né, para esse trabalho que é um de muitos os que a gente está desenvolvendo e vai desenvolver, né? Quem quiser continuar acompanhando, né, esses vídeos, pode entrar lá no meu site, renata-almeida.com, ou acompanhar os vídeos que eu vou disponibilizando aqui aos poucos no canal Renata Almeida, ou Rethink. Eu estou vendo ainda como que eu faço para colocar o nome nesse canal, porque o YouTube, para mim, ainda é uma novidade. E tá tudo bem, porque a gente a cada dia vai aprendendo um pouco mais, né? João, até a próxima. Pessoal, até mais. Valeu, obrigado, Rê.